Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos a mais um episódio do Chá com Psicanálise. Só que hoje não vou tomar chá não, porque tá muito quente hoje na nossa cidade. Então vai ser muita água, gente, muita água. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu só fixar aqui o nosso episódio de hoje, o nosso diálogo de hoje, né? Porque algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas por muito tempo. Porque algumas pessoas não conseguem aproveitar a própria companhia. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Aqui o nosso tema, nós estamos preocupadas aí com o tempo no estado do Rio de Janeiro, então nós combinamos de entrar 10 minutinhos antes para não correr o risco de... A internet já está um pouco lenta, né, por conta de oscilação de luz. Então a gente não vai deixar para depois. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Está me ouvindo? Ouvindo sim, vendo ainda não, porque eu acho que a internet está bem lenta. É, mas eu estou te vendo e te ouvindo. Ah, ótimo, entrou agora, entrou. Boa tarde. Aqui tá meio estranho, né? Nem parece que ainda é 4h50, 4h53. Aqui está totalmente escuro, parece já 8 horas da noite. Sim, sim, botei até a luz, né, para poder iluminar um pouco mais. Boa tarde, professora Meg. Somos professoras do Instituto Priorize Psicanálise. Temos outras professoras, mas que no momento estão trabalhando, então não conseguem, né, estar. Depois eu vou ver com a Andréia se a Andréia consegue entrar, né? A Guilhermara, ela está num desafio, né, no empreendimento novo, então ela está com um horário um pouco mais restrito, mas a gente tenta, a gente consegue. E hoje o nosso tema aqui é para falar do que é um tema assim, não muito leve, mas muito recorrente. Né? A gente vê aí muitas pessoas que terminam um relacionamento, entram em outro relacionamento e ficam naquele ciclo e não entendem por que não dá certo e tudo mais. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Colocar aí a visão psicanalítica, né? Do porquê que algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas por muito tempo. Porém, gente, isso não é regra, né? Não é obrigatório, não é regra, não é que com todo mundo é assim, ou com todo mundo tem que ser assim, não. Aqui a gente vai fazer uma visão geral, né? E quando pessoas assim chegam na clínica para gente, e com o tempo a gente consegue observar determinados padrões, determinados ciclos que não se encerraram e acabam se repetindo dentro dessas áreas aí na vida das pessoas, tá bom? Professora Meg quer dar a sua boa-vinda, né, o seu boa tarde, fique à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui para um bate-papo com vocês. E eu acredito que a cada bate-papo a gente consegue acrescentar um pouquinho de autoconhecimento a vocês, né, para que vocês reflitam e tenham o autoconhecimento, façam uma autoanálise, né, e através dessa autoanálise vocês percebam, né, o que pode estar ocorrendo com vocês e busquem ajuda, porque a gente até tenta, mas sozinho é muito difícil e na maioria das vezes a gente não consegue as mudanças necessárias e há casos que realmente são transtornos, né? Então exige um tratamento tanto terapêutico quanto medicamentoso. Então é necessária a presença de um profissional. Sim, sim, é verdade. E foi bom você falar sobre isso, porque não adianta, por exemplo, uma pessoa assistir às lives que a gente faz, que são lives informativas, e achar que já está
pronto, já sei o que eu tenho. Não, é um insight para você poder procurar o profissional adequado. Não, as lives, os ensinamentos e a própria formação não exime, não extingue, né, de você ir a um profissional, de você tomar a intervenção medicamentosa que foi prescrita para você. Pelo contrário, a gente deixa tudo isso muito claro. Então, aqui são só algumas informações, né? Na live a pessoa percebe que ela tem alguns traços, né, alguns comportamentos parecidos, né? Sim. Então ela começa a se identificar, fazer aquela autoanálise e ver, não, realmente eu preciso de buscar ajuda. Sim, sim, sim. É até interessante a gente estar falando sobre isso, que não é nesse tema, mas é algo assim, bem, assim, propício do que você está falando, do que a gente está falando aqui agora. Eu recebi, hoje é quinta, eu recebi na segunda-feira, eu acredito que isso aconteça com você também, uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que me procurou para atendimento, no caso era para o filho, e na área da psicopedagogia, neuropsico, e em maio de 2025. E não fechou, ficou de retornar e tudo mais. Passou 2025 todo, né? E não só a família vivenciando uma questão que não resolveu, que provavelmente se intensificou e me procurou. Então, agora eu não tenho mais vaga, então indiquei outras pessoas, né? Então, porque era presencial dentro de uma região e tal, então indiquei algumas pessoas que fazem parte lá do grupo que eu tenho acesso, que atendem nessa região, e assim, é uma bomba, porque, né, passou um ano inteiro sem o tratamento adequado, sem fazer o que precisa. A gente entende que tem todo aquele processo de negação diante de um diagnóstico e tudo mais. Só que, assim, se você percebeu que tem alguma coisa, seja na sua vida, na vida de um ente querido, na vida de um filho, na vida de quem quer que seja, gente, procura logo. Não deixa passar o tempo. Não deixa passar mais um ano, porque tende a ficar, a intensificar, não é nem ficar pior, a intensificar. E a juntar comorbidades, né? E outras comorbidades, que com certeza, nesse caso, então, assim, mesmo que eu tivesse, eu tentaria, porque, assim, é complicado, gente, isso é muito sério, isso é muito complexo e é um desafio para o profissional que vai pegar, porque aí, de repente, já não é nem mais só da alçada dele. Então, a pessoa que poderia gastar o dinheiro, vamos dizer assim, com um profissional, vai precisar de dois, três aí. Enfim. A gente percebe, a gente vê que a resistência à busca do tratamento é muito grande, né? A Sim, resistência é uma barreira, né? sim, Que se as sim. pessoas, depois que elas passam pelo tratamento e que elas têm outra vida, né? Elas falam, poxa, se eu soubesse, eu tinha procurado antes. É, ver- Porque é uma transformação de vida imaginável para quem nunca fez terapia, é né? verdade. Então, é muito importante, né? Nós não estamos falando aqui porque nós somos terapeutas. Nós estamos falando aqui porque nós já estivemos desse lado que vocês Sim, estão e hoje estamos do outro lado e nós sabemos o caminho que nós pegamos, a dificuldade que foi, a resistência que nós também tivemos, mas em compensação a gente também sabe que é libertador, que a nossa vida se transformou completamente. sim, E nós sim, com gostaríamos que certeza. todos, né, fossem felizes. Né? É verdade. Bom, vamos lá. Por que algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas por muito tempo? A dificuldade de algumas pessoas é em ficar sozinha quando finaliza um determinado relacionamento, não consegue ficar sozinha, não se dá nem a oportunidade de aprender a curtir a sua própria companhia, pode ser atribuída a vários fatores, mas também a fatores emocionais e fatores emocionais complexos, como ansiedade de separação, medo de abandono, falta de autoconfiança, rejeição. Então, várias situações podem estar conectadas. Sim,
podem estar conectadas a esse comportamento, a esse ciclo que não se encerra, e a pessoa se frustra mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Machuca, né, Bia? Vai se Oi? machucando, machucando, vai se machucando, né? É a pessoa que ela está num relacionamento, né? Por algum motivo não deu certo. E se a gente for estudar o término, né, dos relacionamentos, a gente acaba visualizando, percebendo que todos tiveram o mesmo, né, seguiu Padrão. a mesma sequência, o mesmo, né, o mesmo motivo, né? Por quê? Porque não foi tratado. A pessoa sai de um relacionamento, entra logo em outro, não dá tempo de cicatrizar feridas, de elaborar os seus sentimentos, de dar um respiro, se entender, se encontrar, não tem como. Em algum momento, isso vai reverberar numa nova separação. Sim. E quais medos, Meg, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais medos podem estar ocultos, né, ou escondidos atrás aí desse tipo de comportamento, né, desse tipo de dificuldade ou necessidade? Medo de não ser suficiente, do homem ou da mulher encontrar uma pessoa melhor, medo, né, no caso de ser traído, medo de não ser aceita por não ser suficiente, é justamente aquela sensação de ser menos do que o outro, falta de amor próprio, né, baixa autoestima, né, que somando, né, vai gerar esse medo, achando que existe outras pessoas e que o parceiro está com ela, mas que se olhar bem para ela, vai ver que ela não tem tanta importância assim. Por quê? Porque na infância ela se viu nessa situação, né? Ela vivenciou isso. Então ela cresceu assim, se comparando o tempo inteiro. E na clínica a gente percebe, pelo menos assim acontece comigo, eu acredito que acontece com você, que o amor não está ligado diretamente com a aparência física. Não. Você vê um homem, digamos assim, lindo, uma mulher que não é tão linda. E você vê uma mulher linda, um homem que não é tão lindo e que se amam muito. Então, essas pessoas que têm esse medo, que têm essa dificuldade, elas associam muito o culto à beleza, né, ao corpo, né, a estética de uma forma geral. E se elas não se olharem no espelho e acharem que não estão de acordo com o padrão do mundo atual, que existe alguém mais bonita, né? E ficam nas redes sociais até olhando, se comparando, nunca estão satisfeitas, e aí ela começa a vigiar o outro, né? A tirar a liberdade do outro, ligando, onde você está? O que você está fazendo? Que horas você já chegar? Você já chegou? Vou fazer chamada de vídeo para ver se você está aí onde você está dizendo mesmo. Então, quer dizer, se torna uma doença, isso não é um relacionamento, né? É doentio para ambas as partes, né? Então, esse medo, ele tem vários braços, né? Vários braços. Um dos braços é a comparação, que eu acho que é um dos piores. O tempo todo as pessoas estão na maioria das vezes, inconscientemente, se comparando. E você percebe também que os homens se comparam também. Isso também existe lá no masculino, mas as mulheres têm uma frequência maior de se comparar com as outras. Por medo, por insegurança, por padrão da sociedade, né? Infelizmente, isso acontece. Aí tem algo que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvirem o que eu vou falar agora, mas alunos, né, ou terapeutas da nossa área, né, psicólogos, psicanalistas, sabem. Uma das razões comuns também para a dificuldade em ficar sozinho é a ansiedade de separação. Mas o que é isso, ansiedade de separação? Já ouviram falar?
Muitas pessoas experimentam ansiedade intensa ao ficarem sozinhas. Então, é um fenômeno que pode ocorrer tanto na infância quanto na vida adulta, e essa ansiedade ela pode se manifestar em sintomas físicos, inclusive, como palpitação, sensação de sufocamento, sudorese, dor de cabeça, tonteira e tudo mais. Então, a ansiedade de separação, ela pode acontecer na infância ou desde a infância e também na vida adulta. Então, também pode ser um motivo para a pessoa não entender que é isso. Ficar sozinha. Oi? A pessoa não consegue perceber que é isso. Não, porque ela não é profissional, né? Então não tem como perceber que é isso. Acha até que está tendo ela começa a passar mal, está infartando, qualquer coisa, mas acha que é não uma crise de pânico, né? ela não percebe que é a falta de ter uma pessoa ali do lado, nem que seja só para enfeitar, mas tem que estar ali do lado. Sim. E uma questão que eu nem anotei aqui, mas que me veio à lembrança agora. Algumas pessoas que estão nesse ciclo, né, nessa situação, quando demoram um pouco mais para estar com outra pessoa, elas acabam desenvolvendo, como você falou no início, outros transtornos, como o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Aí não consegue ficar em casa sozinha, vai para o shopping e gasta cartão. E compra coisa que não precisa. Então come, sem ter fome. A gente fala de fome emocional. Por quê? Porque desenvolve outros transtornos por justamente não saber o que tem. A gente costuma dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Então, a falta de algo que ela não sabe o que é, a induz a ou comprar muito, ou beber, ou droga, ou sexo, ou comida. A compulsão a leva a outra fonte, como se aquilo fosse saciar o vazio interno, o sofrimento psíquico que ela está vivendo naquele momento, né? Sim. E aquilo vai virando um ciclo que só aumenta, porque enquanto ela não parar para curar o que está dentro, né, a falta, a ansiedade, seja de quê, do que for, e se reconhecer como ser único e se amar, aprender que existe solitude e solidão. Quando você aprende a se amar, você se sente tão bem com a sua companhia que você nem dá falta de ninguém. Sim. Eu sou Um prova pouquinho viva sobre disso. isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu me Solitude e sinto muito solidão. bem. Eu me sinto muito bem comigo mesma, entendeu? As pessoas às vezes perguntam, então. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade de sentar num shopping para tomar um café sozinhas, né? Sentar num restaurante, almoçar sozinha, aí a mente dela começa. Ai, tá todo mundo me olhando. Ah lá, tem uma família, ah lá, tem um casal. Ai, não sei. E vai se isolando, né? Vai entrando numa bolha. E isso é muito ruim. Porque já está se comparando, então não se dá nem a oportunidade de curtir a própria companhia. Sim, quando você está bem com você mesma, você nem repara se na mesa ao lado tem muita gente, se não tem. Você nem se dá conta que você está sozinha. Entendeu? Sim, Você está feliz ali, você está tranquila. E sim. quando você chega nesse nível, é a palavra que eu costumo dizer é sensacional. Porque assim, você gosta de ter alguém, você quer ter alguém perto de você, sim, mas se não tiver também, você continua bem, porque Sim, você é feliz com você. sim. Professora, solitude e solidão. Qual a diferença? Solitude é você estar sozinha e estar feliz. A sua presença te basta. Você não sente falta de ninguém à sua volta para que aquilo te complete, né? Solidão não, você se sente vazia, precisa ser preenchida com uma pessoa ou mais à sua volta. Você fica infeliz em busca
de ter alguém, busca na rede social, tenta ligar para alguém, porque você se sente muito infeliz, você se sente realmente esquecida, largada. E na Sim, solitude, não. Na sim, solitude você sabe que está sozinha, mas tudo bem, se chegar alguém para você conversar, se vier alguém te visitar, ótimo. E se não vier, ótimo também. Você vai ler um sim, livro, vai estudar, vai fazer algo em favor de você, pensar em sim, você, priorizar você. Porque na solidão a pessoa fica tão perdida em meio aos sentimentos negativos, de dor, de tristeza, de choro, de mágoa, seja lá o que for, né? Muitas das vezes pensando no passado, que ela não consegue ler um livro, fazer nada, porque tudo que ela pega para fazer, ela para, ela começa aquela crise de ansiedade, onde desenvolve a crise de ansiedade, e ela larga para lá. sim. É um dos braços, né, que eu separei aqui, que a gente já falou, que é o medo de abandono, rejeição, falta de autoconfiança, tédio, falta de estímulo. Mas existe um aqui que eu acho bem interessante a gente comentar, né, que é a necessidade. Existem pessoas que têm necessidade de conexão social, né? Porque em um mundo cada vez mais conectado, né, muitas pessoas têm medo ou têm receio de perder oportunidades ou de se sentirem excluídas ao ficarem sozinhas. Então, essa necessidade de estar o tempo todo conectado com alguém socialmente também tem crescido, né, na clínica, nos nossos atendimentos. Né? E isso nada mais é que a necessidade de ser aceita, porque ela tem a sensação de que se ela não estiver interagindo, ela não vai ser aceita, ela vai ser esquecida. Se houver um Sim, convite para algo, ela não vai ser chamada porque ela não está interagindo, ela não está ali. Sequer vão lembrar do nome dela. E isso não é verdade. sim, sim. E até é algo que é bom a gente sinalizar, porque as pessoas têm noção disso, mas eu gosto sempre de frisar quando a pessoa fecha o tratamento comigo, que o tratamento é uma jornada. Então, um comportamento que você tem há 20, 30 anos, ele não vai ser modificado em um mês. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter entrega, tem que ter ressignificação, tem que ter identificação dos gatilhos emocionais, né, do que o levou ou a levou a se comportar daquela forma para poder ser avaliado e ser ressignificado ali as atitudes, os comportamentos, mas as pessoas querem aquela coisa imediata. Olha, tá tanto flash aqui no céu, tá, assim, elas querem aquela coisa de imediato. E não é imediato. Sem contar que, além de nós termos que tratar, né, toda a raiz do problema, nós temos que tratar o que ela está vivenciando no momento atual. E Sim, tudo com muito tato. Então, não sim. é nada fast food. Não existe terapia fast food, né? Mas tem Muito. muita enganação, né? Oi? Tem muita enganação, né? Nós estamos falando de profissionais de qualidade, né? Aí, Porque tem muita gente pagando por coisas. Ah, não, se você fizer assim, se você fizer assado, tem um método, né? Nada contra método, gente, mas desde que o método realmente seja eficaz, né? Mas vender método, autocura, gente, é gastar dinheiro. Perder dinheiro, não é nem gastar, é perder dinheiro. É terapia simples e pura. É associação livre, terapia cognitivo-comportamental, sim, por que não, né? Tem gente que gosta, tem gente que se adapta, precisa, né, desses comandos e tantas outras abordagens que são eficazes, mas são sérias. Né? Você, para estar hoje como psicanalista, eu, para estar hoje como psicanalista, não foi só o curso de formação, são anos e anos de estudo, de mil leituras o tempo inteiro. muito Então, bom. assim, não é da noite para o dia. Então, essas pessoas, né, que não conseguem ficar sozinhas
por um pouquinho, né, de tempo, tem essa necessidade de estar com alguém, tem essa necessidade de apresentar esse alguém para as pessoas ou para os familiares, enfim, ou só de estar, né, mostrando para a sociedade que está com alguém, com certeza. São pessoas que têm seus conflitos internos e que às vezes não quer tirar debaixo do tapete. Então elas vão viver nesse ciclo aí. Começa, termina, começa, termina. Você já parou para perceber que as pessoas que vivem nesse ciclo, né, nesse tipo de situação, a vida delas não anda para frente? Por quê? Porque elas esquecem da vida dela, elas esquecem que elas têm que tomar conta e dar conta da sua própria vida. Então, elas esquecem da vida profissional, elas não focam em nada para elas. Se elas estiverem com alguém e estiverem emocionalmente equilibradas bem, tá tudo correndo bem. Mas se brigar, se separar, elas param. Oi, oi, acabou a luz, voltou. Olha aí. Se elas estiverem emocionalmente, vou repetir, se elas estiverem emocionalmente bem com a pessoa, não tiver brigado, não tiver se separado, a vida flui normalmente. Mas se Sim, brigar, se separar, elas param a delas também. sim, Então, sim, faltam trabalho, param de estudar, entendeu? Uma coisa que não deveria ter a ver com a outra, né? é, Profissional é profissional, sentimental é sentimental, né? Mas isso acontece, a gente vê muito, enquanto que quando a pessoa consegue se libertar, né? Ter amor próprio, autoestima no nível correto, mais elevado, né? Passar a pensar em si, priorizar a sua vida, saber que cada um tem uma vida única e vai chegar uma hora, uma idade, que você vai olhar para trás, se você não tiver tomado nenhuma providência, e você vai pensar assim: o que que eu fiz da minha vida? Joguei fora todas as oportunidades, porque você vai ver todo mundo numa situação mais confortável e você numa situação que você não gostaria de estar, por você ter aberto mão da sua própria vida em favor de amores passageiros. sim. Tem uma chargezinha que eu gosto muito, até tem um cacto aqui na minha frente, né, uma foto de um cacto, aí eu lembrei da charge. Existem pessoas, gente, que imagina, né? Vamos fingir que isso aqui é um cacto, né? Sabem o que é cacto? Cheio de espinho. E ela é um balão. A gente sabe que o balão, encostando no cacto, ele vai correr o risco de estourar, mas ela tá ali, ó, abraçada naquele cacto, não solta aquele cacto de jeito nenhum. Ela vai sofrer. É o que a professora falou. Ela vai sofrer, por quê? Porque aquilo ali não é para ela. Mas ela não solta, ela não larga, ela não deixa, ela tem medo, ela não se permite, né, vivenciar o novo, ela não se permite conhecer o novo, ela não se permite é, é, algo diferente, algo diferente. Então, infelizmente, essas pessoas, elas vão ficar nessa oscilação na vida. Aí a vida não anda. Não Não, anda, como a professora falou. Bom, Meg, quer completar? Porque aqui está indo e voltando a luz, indo e voltando a eu só luz. queria dizer para todas as mulheres, principalmente para as mulheres, que isso é muito típico do sexo feminino, ou com homens acontece também, mas acontece a proporção no sexo feminino é maior. Que elas priorizem a sua vida. Um homem, um companheiro, é excelente, mas para somar, para multiplicar, para estar ao seu lado, um cuidando do outro. Mas ele não pode ser a sua fonte de vida. A sua fonte de vida é você, com o divino. É Cada verdade. um tem a sua fonte. E juntos vocês vão formar um casal. Mas nunca deixe de ser você, de cuidar de você, de priorizar você, de se amar, de ter a sua identidade,
para viver a vida de outra pessoa e esquecer até de quem você é. Eu ia falar isso. É resgatar a sua essência, se reencontrar, né? Sim. Se reencontrar, porque é muito triste você ver uma pessoa que não sabe nem quem é, o que gosta, o que não gosta, porque acha que não sei viver sem ele, eu não sei viver sem ela, e não E é tudo assim. passa, né, Bia? Tudo passa. Tanto bom quanto ruim. Tudo passa. No momento em que a pessoa está vivendo, ela acha que não vai passar, que não vai aguentar, que vai morrer, não vai suportar. Mas tudo passa. É verdade. Gente, eu quero pedir desculpas aí. Hoje foi uma live super rápida. Eu não sei em que cidade vocês estão nos assistindo, mas nós estamos no estado do Rio de Janeiro e já Aqui está estava ventando, previsto, batendo porta, né? janela, tá? Assim, raios cruzando no céu aqui. Não sei nem se dá o reflexo aqui no meu óculos. E Eu já é coisa acredito. que é difícil de acontecer é faltar luz aqui. Tu viu que já faltou 2 vezes, né? Então, e é perigoso também a gente estar na rede aqui com isso. Então, por prudência, né, a gente vai finalizar, mas a gente passou o nosso recado, a gente passou o que a gente queria, que era esse alerta, né? Chamar a atenção das pessoas que realmente tudo passa. E que, assim, não é impossível você viver sozinho por um tempo para se curtir, se conhecer, né? Sim, para finalizar, eu queria dizer que o preço de uma terapia é o preço E de uma pizza, que você deixa de comer, que vai te inchar, porque o glúten só incha, glúten, queijo, às leite vezes derivado, é incha, menos que uma entendeu? pizza. E a pizza não vai transformar a sua vida, e a terapia vai. O churrasco do final de semana não vai transformar a sua vida, a terapia vai. A Então, carteira de acorda. cigarro. Eu não sou contra pizza, não. Eu amo pizza, tá? Eu só controlo porque eu acho que o glúten. Eu acho não, o glúten é um agente inflamatório. Eu também não sou contra churrasco, não. Nem as pessoas festejarem. Eu só estou dizendo que priorize você, a sua Sim. felicidade. E depois vai para pizza e para churrasco. Perfeito, perfeito. Obrigada, Meg, mais uma vez por estar aqui conosco. Gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O que ela falou aí foi perfeito. É o valor de uma sessão. Uma sessão não resolve a sua vida, mas Pois é. começa a te direcionar. Mas o valor de uma sessão é muito menos do que você gasta, às vezes, num final de semana, com coisas que ainda vão te aborrecer. Não que você não tenha que ter lazer, mas cuidar da vida emocional, da vida mental, é prioridade. Verdade. Beijo, Meg. Fica com Beijo. Deus, proteção. Até semana que vem. Muito, muito Semana que obrigada. vem. Gratidão. Qualquer coisa, gente. Doutora Meg Alves, psicanalista clínica, neuropsicanalista, professora aqui do nosso instituto. Eu, doutora Beatriz Avelar também. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E você que tem interesse em fazer, né, a formação livre em psicanálise, entra em contato com a gente. Aproveita que nós ainda estamos com o valor do final de 2025. Um grande beijo. Boa Beijo. Páscoa para todos. Boa Páscoa Boa para Páscoa para todos. todos. Beijo. Beijo, Tchau. Meg. Tchau. Tchau.